Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre a tua vida, amém? Hoje eu gostaria de que você estivesse abrindo o teu exemplar da Bíblia Sagrada no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9, a partir do verso 1, que nos diz o seguinte: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse na casa de Saul, para que lhe faça bondade, para que lhe faça bem por amor de Jonatã? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Amém. Vamos orar. Pai, louvamos e enaltecemos o teu nome, porque tu és digno, Senhor, de toda a honra, toda a glória e de toda adoração. Paizinho, te pedimos perdão de todos os nossos pecados, para que assim nos tornemos dignos, Deus, de falar da tua palavra. Trata com a nossa alma, revela a tua glória e que tua palavra produza o resultado o qual está sendo enviado. Em nome de Jesus. Amém. É uma história que a gente conhece bastante, a história de Mefibosete, filho de Jonatã, neto do rei Davi. Mefibosete era um homem marcado pela dor, pela rejeição e esquecimento. Ele tinha tudo para reinar em Israel, neto de um rei e filho de um príncipe. E quando a gente vê o que aconteceu, o acidente que ocorreu, uma queda que mudou toda a sua história, e dali ele precisou se esconder, porque aquilo era a sua realidade. Um rótulo passou a definir a vida dele. Que rótulo? De alguém que era aleijado, que não herdaria mais o trono e que sequer tinha alguém para tomar conta dele. Porque esta queda vai gerar muitas limitações. Segundo Samuel, capítulo 4, versículo 4, vai dizer que Mefibosete caiu quando ainda era criança e ficou aleijado de ambos os pés. Esta queda não foi culpa de Mefibosete, mas as consequências terminaram sobrando para ele. E muitas vezes é assim. Alguém, muitas vezes, acidentalmente, faz com que nós percamos alguma coisa. Quantas pessoas hoje estão assim, feridas por situações que não provocaram, marcadas por traumas do passado, limitados por algo que aconteceu lá atrás. Quem sabe você que está do outro lado é alguém que terminou, vivenciando traumas, percas, quedas. E há um julgamento tão grande. A queda, ela pode até te marcar a tua vida, mas não vai definir o teu destino. Porque Deus, Ele vai te levantar. Onde é que colocaram Lodebar?
Ou melhor, onde é que colocaram Mefibosete? Ele não pediu para ir para lá. Ele não disse, olha, me coloca lá em Lodebar. Mas, por conta do que houve, ele foi levado para Lodebar. Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 4, vai dizer que ele estava em Lodebar. Lodebar significa terra sem pasto, lugar seco, lugar de esquecimento. Talvez você que está do outro lado tenha vivido ou está vivendo em Lodebar. Terra sem pasto, esquecimento, lugar de abandono. Ninguém não te liga mais, né? Ninguém nem pergunta mais como você se encontra. E quando eu olho para esta palavra, eu percebo que Mefibosete vivia escondido, isolado e sem expectativa alguma de mudança. E isso representa muitas pessoas que têm perdido a esperança, que se sentem esquecidas no cenário e que vivem à margem da vida. Quem está em Lodebar acha que ninguém vai se lembrar dele, mas Deus ainda tira o sono do rei. O rei iria se lembrar dele, porque no capítulo 9, versículo 1, Davi vai perguntar, olha, existe ainda alguém da casa de Saul para que use de bondade por amor de Jonatas? Mefibosete não procurou o rei, foi o rei quem procurou Mefibosete. Mefibosete não pediu para ir para Lodebar, mas o rei arrancou Mefibosete de Lodebar. O nome disso é graça, favor imerecido. Deus não te abençoa porque você merece, Deus não me abençoa porque eu mereço. Deus nos chama porque Ele se lembra de nós. Hoje é dia de Deus se lembrar de você, porque Deus viu os traumas, as feridas. Quando Deus, Ele decide honrar, até quem não lembrava, passa a enxergar. Perceba o medo que Mefibosete se encontrava. Ele não se achava digno. Capítulo 9, versículo 8. Ele dizendo, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Ele tinha baixa estima, identidade destruída, visão distorcida de si mesmo, porque quem está morando em Lodebar há tanto tempo já começa a se enxergar como nada. O adversário, ele faz isso. Ele faz com que a gente, ache que a gente não tem mais valor. Mas hoje, Deus não te vê como você se vê. Deus te vê como Ele te criou, perfeito, perfeita. Porque quando a gente vai olhar que Ele saiu da escassez para a mesa do rei, a gente sabe que só quem pode fazer isso é Deus. O que mudou? O que aconteceu para ele mudar? Ele saiu da escassez, foi para a abundância. Saiu do esconderijo para a honra. Saiu da vergonha para a mesa do rei. E o mais forte de tudo isso é dizer, no capítulo 9, versículo 13 de 2 Samuel, que ele comia continuamente a mesa do rei. Esta mesa cobria os seus pés, a sua limitação. Deus não expõe nossas feridas, Ele nos cobre com a graça dEle. Porque hoje, sim, Mefibosete é cada um de nós. E Davi tipifica a pessoa de Cristo.
porque nós estávamos caídos, esquecidos, longes, mas Jesus nos trouxe para perto, ou melhor, nos conectou à mesa, nos deu a oportunidade de sentar na mesa. Efésios capítulo 12, versículo 6 diz: e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Você, sabe, não é mais um esquecido. Você agora tem um lugar cativo na mesa. Porque hoje Deus manda te dizer: eu sei onde você está, eu conheço a tua história e eu vou te tirar de Lodebar. Não importa onde você caiu, a tua limitação, o teu lugar está preparado na mesa. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Se você ouviu a voz de Deus através desta palavra, faz um favor, compartilha com mais alguém, tá certo? Compartilha com 1, com 10, com 100, e eu tenho certeza de que muitos precisarão e precisam ouvir a voz de Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. A você que hoje completa mais uma primavera, deixa eu estar te mandando aqui meus parabéns, que o melhor presente seja aquele que Deus já tem preparado, determinado, e que nenhum adversário de nossa alma consegue invalidar, tá bom? Um abraço do pastor Carlos Adriano, daqui de Recife, Pernambuco, para você, meu amado, minha amada. Se possível, eu posso te fazer outro pedido? Se inscreve no nosso canal Bíblia na Mão, Palavra no Fogão, no YouTube, se possível, tá certo? De antemão, agradeço também. Se desejar também nos seguir no Instagram, nós estamos lá como o nome Meditando na Palavra, meditando ponto na palavra. Temos lá vários vídeos de pregação, de louvor. Eu te garanto que você vai ser edificado pela voz de Deus, tá bom? Fiquem todos na paz, que Deus nos abençoe e até a próxima mensagem em nome de Jesus. Glória!